Toda semana levamos até você um programa recheado de informações, cultura, cases de sucesso, histórias de superação do povo preto. Por aqui você pode acompanhar personalidades, profissionais e especialistas de muita representatividade que entregaram o melhor das suas experiências de vida, suas experiências de trabalho e suas vivências pessoais. Há um provérbio africano que diz: enquanto os leões não escreverem a sua história, prevalecerá a versão dos caçadores. E é nessa pegada que surge o Papo Castiço, um espaço nos meios de comunicação para amplificar as vozes pretas, criando um acervo de referências positivas do real trabalho e da real contribuição dos afro-paranaenses, mas sempre contado por eles mesmos. O programa de hoje nós traremos uma retrospectiva dessa primeira temporada e vamos conversar sobre todas as novidades que vêm por aí. Então vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Anexo aqui, a Central de Notícias Uninter, a redação da CNU. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo a cultura negra do nosso país. Pois é, gente, até aqui nós já realizamos mais de 40 episódios. As nossas produções abordaram temas dos mais diversos, desde culinária africana, festas black, racismo linguístico, religiões afro, pretos na política, cultura afro, mas tudo também sempre regado a muita música preta brasileira. Eu convido você a dar uma olhadinha no que já se passou por aqui. Debates, denúncias, tivemos sim. Então tem lugares que tá tocando samba, mas um preto é desrespeitado ali dentro. Tem lugar que tá tocando rap, tem uma preta que é desrespeitada lá dentro. Como é que pode isso? Precisamos de mais pessoas pretas em cargos de gerência em todas as profissões e de um acesso em todos os espaços. É uma criança de 3 anos de idade, né? Chorando por causa do cabelo, porque os colegas falaram do cabelo. Seu cabelo é duro, seu cabelo é pichain, seu cabelo é feio, seu cabelo é ruim. E a escola não ter nenhuma atitude, Sandy. Quem é negro ou negra nesse país sabe do que eu estou falando, já viveu isso muitas vezes. Situações de suspeita, várias vezes eu vivenciei isso. Quando uma pessoa negra está de terno e gravata, não quer dizer que seja um profissional destacado, um juiz, um advogado líder de uma banca grande de advogados como a que eu lidero. Isso não funciona. Você pode estar de terno e gravata, mas você continua sob suspeita. Não vamos perder tempo com o que falam de nós. Vamos fazer com que comprem de nós. Perfeito. Reflexões? Tivemos sim. Lindas reflexões. Dá uma olhada. Eles falam, qual é a vantagem de você fazer um doutorado aos 81 anos? Eu falei, não sei quais são as vantagens. As desvantagens eu sei que não tem, né? Quando a mulher negra senta na cadeira, não é fazer um cabelo, é uma terapia. Por isso que trança é terapia. Ressignificar a identidade, ressignificar essas dores é o papel da transista. Ensinado pra gente que Curitiba não tem negro, que Curitiba não teve contribuições africanas, que Curitiba foi colonizada por europeus, e a gente começa a entender que não é verdade. Então o rap não é marginalizar, o rap não é falar sobre droga, foi salvo pelo hip hop. O que o hip hop me fez? Me livrou do contato com as drogas, eu não uso drogas, e me deu uma visão de líder comunitário. Música preta brasileira e batuques do bom? Tem também. Se liga aí. Agora vamos de macumba, de macumba. Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum. O samba é muito mais que carnavais, é a força de um povo que luta.
E a fumaça do fumo perfumava a varanda de luzia. Quase todo mundo era sempre de riso bença. Agoiá, saluba. Um sujeito chegou falando que minha casa é zona, mas sua zona de conforto é a vida alheia. Se zona é bater tambor, deixa ecoar meu tamborim. Chega seu vizinho de tanta picuinha, sua zona de conforto não é a minha vida. Agora, nessa nova temporada, vamos ter novidades sim. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui agora na bancada do Papo Castiço. E a nossa querida, que conduzia essa bancada, ela passa agora a Sandy de apresentadora para entrevistada. Seja muito bem-vinda, Sandy. Hey! Olha aí, gente! Hoje eu tô nessa cadeira e eu convido vocês a conhecerem essa nova âncora, a nova professora que vai tocar o Papo Castiço, Joyce Dias, mas com um temperinho a mais, que ela vai me cutucar para que eu responda algumas perguntas, porque agora tô fora do controle, não sei o que vai dar, mas tô confiando, Joyce. Pode seguir. Confia, vamos lá. Você que nos assiste, que assistia a Sandy, né, nesses mais de 40 episódios, vamos conhecer um pouquinho mais dela? Então vamos lá. Sandy Lília da Silva é filha única, adotada e está com 37 anos. Formada em técnico em segurança do trabalho, atuou em grandes multinacionais por mais de 14 anos. Seu sonho sempre foi fazer jornalismo, tanto que se tornou universitária aos 17 anos, na antiga faculdade ESEI. Mas teve que interromper os estudos, pois o valor da mensalidade impactava no orçamento familiar. Cerca de 20 anos depois, em meio ao caos da pandemia, ela se tornou aluna da onde? Da Uninter. E hoje vai contar um pouco para nós sobre essa trajetória linda e maravilhosa. Parabéns, Sandy, primeiro de tudo. Pois é, menina. 20 anos depois. 20 anos, nunca é tarde. É o que eu digo para os meus colegas aqui da CNU, né? Eu tô com quase 40 e virei estudante de novo, mas são as condições que muitas vezes a gente tem que absorver, compreender e seguir em frente, né? Seguir em frente. É mais ou menos isso aí mesmo. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui o início, não tá no script, mas eu queria aproveitar e agradecer imensamente o convite de te substituir, porque eu sei da importância desse trabalho lindo, né, que tem aqui na Uninter, que é o Papo Castiço. E eu fiquei muito honrada quando eu recebi o convite. Confesso, assim, que eu fiquei, meu Deus, né? De verdade mesmo, porque tem um conteúdo tão amplo, tão significativo, não só para o Paraná, mas para o Brasil, para o mundo todo. Então, parabéns por você ter conduzido até agora lindamente esses mais de 40 episódios e eu estou muito honrada de estar agora aqui no seu lugar. Nossa, e a gente fica muito feliz de saber que esse projeto está sendo entregue na tua mão e que vai ter continuidade de uma forma muito bonita e eu vou ficar ligadinha em cada episódio que surgir. Acho bom, isso é ótimo. Inclusive, dando seus pitacos, que é muito importante, né? Eu acho que tem que dar uma continuidade. Quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fui pesquisar para saber como era o programa e primeira coisa que me vem em mente, eu preciso manter essa questão do castiço, né? Da qualidade, da importância que esse papo tem. Então, muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, querida. E conta um pouquinho pra gente, por favor, como foi a sua trajetória na Uninter. Enfim, vamos conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, como você mesmo disse, com 17 anos, eu estava na universidade, saindo ali da biologia, da mitocôndria, da matemática, falando, não, eu vou lá para comunicação social. Mas eu não vou negar para você, Joyce, que eu me senti assim, olha, até tá caindo meus brincos aqui, menina. Para você ver, eu me senti até um pouco deslocada, porque eu tinha companheiros de faculdade muito mais experientes do que eu.
Mas a questão financeira pegou muito. Não existia esses subsídios, esses incentivos que existem hoje, né? Como bolsas, mensalidades mais acessíveis, enfim. Aí, quando eu fui fazer um estágio de comunicação social, porque naquela época era comunicação social nos 2 primeiros anos, e depois você fazia habilitação em relações públicas, rádio e TV, jornalismo, o que você quisesse. Fui fazer um estágio de comunicação social no Hospital Santa Cruz, ali no Batel. E lá eu conhecia a tal função técnico de segurança do trabalho, um cara que falava com todo mundo, fazia treinamentos, estava sempre se comunicando. Eu fui dar uma olhada para ver como é que virava aquele negócio ali que ele era. E era acessível. E era uma formação de 1 ano e meio, você já estava com o registro. Falei, olha, eu não vou negar para vocês, gente. Eu não cresci assim, falando, quando eu crescer eu quero ser técnico de segurança do trabalho, tá? Mas foi o que eu consegui financeiramente abarcar dentro da possibilidade de se comunicar, que é o que eu queria, né? E aí, não deu 3 meses de estudo, o grupo Case New Holland me chamou para estagiar e eu permaneci lá por um bom tempo, praticamente 7 anos. Inclusive, tem um episódio aqui dos pretos profissionais e nas multinacionais os seus programas de diversidade, hein? Confira, tá muito legal. E aí, desenvolvendo lá nas multinacionais, inclusive até anteontem eu estava na indústria, agora não estou mais na indústria, por uma questão de conforto financeiro, comodidade e não ter uma outra formação. E na pandemia eu falei, bom, se eu não falecer, eu entro na faculdade. Porque todo mundo estava naquela questão. A pessoa morria, seja em Pinhais, no Reino Unido, nos Estados Unidos, não tinha vacina, peguei a doença, falei, pronto, agora vamos ver. Mas minha missão continuou e eu falei, vou dar uma olhadinha então nesse tal de jornalismo. Peguei algumas referências, mandei e-mail para os coordenadores. O professor Guilherme foi o primeiro coordenador de faculdade que me respondeu. Eu falei, já gostei. Pra Uninter, aí tinha algumas pessoas que eu conhecia que já tinham trabalhado como colaboradores aqui. Peguei algumas referências e entrei. Aí era a gente fazendo a faculdade em casa, era o sistema semipresencial, mas não podia ir para a sala de aula. Todo mundo ali, surgiu um tal projeto de extensão chamado Teju. Eu falei, telejornal. Mas eu estava na faculdade fazia 2 meses. Eu falei, não vou conseguir entrar nesse negócio. Eu estou aprendendo o sistema de aprendizagem virtual agora, nem sei nada de jornalismo. Mas vamos ver como é que faz. Tem que fazer uma prova, tem que gravar não sei o que, blá, blá. E eu trabalhando em indústria, normalmente, chegando em casa de noite, morando sozinha. Eu sei que eu fiz uma pilha lá de potes para dar uma altura, porque eu não tinha nem tripé. Coloquei o celular, gravei próximo das 2 da manhã, baixinho para ninguém ficar preocupado, que é apartamento. Não tinha programa de edição legal para dar ganho. Eu falei, ixi, só vou mandar mesmo, né? Menina, o professor me selecionou. Falei, olha, que legal, vamos dar uma olhada. E eu fiz o tal do Teju. E, no final das contas, ele foi indicado até num congresso de comunicação, concorreu um prêmio. Eu falei, como pode, já entrou gente? Com tudo, já entramos ali. Já, Saiu a edição do Teju, uma semana depois era a entrevista aqui da CNU. Quando eu liguei ao computador para participar da tal da entrevista da Central de Notícias Uninter, as pessoas já sabiam que eu era, porque saiu o Teju. Isso foi muito bom para mim. Legal, interessante. Já tinha uma prévia. Então, assim, pensa bem, pessoal. A Uninter, ela dá uma questão de tantas oportunidades de crescimento. Claro, eu estou falando do curso de jornalismo, da questão da área da comunicação. Mas veja bem, em cerca de 2 meses, eu era uma estudante que já entrou num projeto de extensão, que já ganhou uma indicação de um congresso, já assumi uma vaga de estágio internamente e as coisas foram fluindo muito rápido. E daí eu cheguei até aqui, a Central de Notícias Uninter. É isso aí. Olha só. Tanta coisa interessante, né? Antes de dar início a uma trajetória que era o quê? Não sei, como você comentou, né? Eu tenho 2 questões em comum com você que eu queria compartilhar. A primeira é que eu também me formei em pedagogia, mas eu também não nasci e disse, olha, eu quero ser professora, quero fazer faculdade de pedagogia. Eu fiz faculdade de pedagogia porque era o que cabia no meu orçamento. E sou paulistana, vim para Curitiba depois de um tempo, morei no interior do Paraná e tudo mais, então a gente faz lá o ensino médio e a gente quer fazer uma faculdade, né?
Quando eu vim para Curitiba, eu trabalhei muito com área de vendas e tudo. Era o que dava para trabalhar com o ensino médio. E daí eu conheci a Uninter. Antes da Uninter eu fiz faculdade de marketing, mas acabei trancando porque não me identifiquei. Mas daí conheci a pedagogia aqui da Uninter, ingressei. E quando eu estava no meu último semestre da faculdade, isso em 2011, eu participei de um processo seletivo da Uninter e comecei a fazer parte do quadro de funcionários na secretaria. Passei por 4 diferentes setores até chegar na docência. Então, são 12 anos que eu tenho de casa. E eu sempre comento aqui nos outros programas, o pessoal que nos auxilia aqui da CNU já deve ter ouvido minha história antes, mas eu me orgulho muito disso e sou muito feliz na empresa que eu trabalho e realmente é como você comentou, a Uninter ela tem essas portas abertas, seja para alunos participarem do quadro de funcionário, quanto oportunidades para os funcionários que já estão aqui dentro. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, são 2 questões aí que a gente tem em comum, né? Essa questão da faculdade, de fazer o que dá. E, graças a Deus, com o passar do tempo, eu fui descobrindo a docência e descobri a docência no ensino superior e eu sou muito grata ao universo e a tudo por eu ter descoberto isso e hoje 6 anos aí na docência. Então, eu acho muito bacana. Mas, enfim, era só um parênteses, porque hoje a gente precisa saber de você, da Sandy. Eu quero saber aqui na CNU. Perfeito. Como que começou seu trabalho? Você entrou de cara já apresentando o Papo Castiço? Ou da onde que surgiu essa ideia do Papo Castiço? Certo. Então, como a gente estava naquele período pandêmico, nem o estágio era nesse local que o povo acompanha todas as quartas-feiras do Papo Castiço. Nós tínhamos uma sede na Tiradentes, um prédio histórico chamado Prosdóximo, que também fazia parte das sedes da Uninter, que lá era o setor, né, a redação presencial antes dessa configuração que você está acostumado a ver. Mas, num vasto período do estágio, pelo menos os 6 primeiros meses, a gente estava todos em casa, recebendo pautas, fazendo reuniões, tudo por computador, não tinha contato. E quando deu certo da gente migrar para a redação na Tiradentes, eu fazia o período da noite, então eu pegava muito pouco os professores, muito pouco, mas o que eles estavam ali, eles tentavam passar o melhor para mim. Aí veio a Ômicron, nova variante, todo mundo para casa de novo. A hora que a gente estava começando a ter uma esperança, né? Todo mundo para casa de novo. Tava sentindo o clima da redação, entendendo um pouco de mais jornalismo, mas caiu por terra. Aí teve uma outra variável. A Uninter queria fazer uma nova configuração de sedes, criar identidade para os seus prédios e fazer reformas, cortar alguns lugares, ampliar, reduzir, mudar tudo. Aí a gente voltou também numa questão de teletrabalho e iniciamos nesta configuração há pouco mais de 1 ano. Então, mais ou menos lá por junho, julho do ano passado, maio a gente já começou a colocar umas caixas por aqui, né? Mas efetivamente esse estúdio, eu recordo que ele fez a sua primeira transmissão no final de julho, né? Então tem um pouco mais de 1 ano. E não, eu ficava responsável por uma cobertura em texto, somente em texto, da escola jurídica, que é um campo super peculiar, com cursos densos de legislações, enfim. Foi uma pegada bem interessante para mim, porque eu tinha que acompanhar, às vezes, lives de ministros, de questões do direito, que eu, às vezes, não compreendia uma frase completa. Porque a linguagem que eles têm é extremamente específica. E eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou começar a desenvolver coisas, interpretando eles e fazendo a notícia deles? Foi puxado, não vou negar para você, foi puxado. Depois de um tempo ali, desenvolvendo os trabalhos, fazendo algumas chamadas, a Bárbara, que está nas picapes aqui, controlando o Papo Castiço, me chamava para gravar uns offs, que é fazer o som, né, por trás de imagens ou vídeos. Daqui a pouco o meu coordenador, que é o professor Mauri Konig, ele me chamou para fazer alguns vídeos institucionais da Uninter. Então, a gente fez algumas coisas bem bonitas, assim, alguns vídeos bacanas. Ele viu que eu me desenvolvia um pouco melhor até em frente às câmeras. E dentro do coração do professor Mauri, ele me contou que há 2, 3 anos atrás, ele já tinha a ideia de fazer um programa dentro da grade da Rádio Uninter voltada a um recorte racial, voltada ao povo negro, ao povo preto.
Só que ele não encontrou uma pessoa que se disponibilizasse a tocar esse projeto. E até, às vezes, na referência dos profissionais que trabalham na redação, também não tinha um perfil, né? Étnico, racial, um fenótipo que pudesse tocar. E ele ofereceu para mim, 1 mês antes do meu aniversário. E eu falei, que presente. Exatamente. E daí eu falei, nossa, professor, pode deixar que eu vou tocar com o maior carinho. Aí no dia 28 de setembro do ano passado, de 2022, uma semana após o meu aniversário, praticamente, eu estreiei nessa bancada o primeiro episódio do Papo Castiço, que foi representatividade negra no jornalismo, com os nossos queridos amigos aí do Jornal Plural, né, Aline Reis, o Rogério Galindo, e demos o start. Depois, degringolou positivamente. Que bom. Mas não foi assim, chegar no estágio e falar, e aí, vamos para uma bancada, vamos tocar um programa? Não. Teve pelo menos 1 ano de gestação, até dessas mudanças da própria empresa, de entender qual era o meu papel dentro da CNU e ver naquilo que eu me destacava. Aí depois ele veio com esse sonho antigo, como diz ele. Legal. E que você abraçou junto com ele, né? Sim, que é o mais interessante. E nessa perspectiva, você, Sandy, você se reconhece uma mulher negra? Você já tinha contato aí com assuntos da negritude? Você se sentiu em casa aí nessa perspectiva do programa? Olha, eu posso dizer para você que, assim como eu escutei de vários convidados, eu me reconheci mesmo uma mulher que podia colocar nesse grupo étnico-racial depois que os próprios convidados me chamavam de irmã. Ô, irmã, né? Falavam o nosso. Aí eu falei, eu posso fazer parte, eu faço parte. Porque não existia isso para mim. Porque, como você falou, eu sou adotada. Na minha certidão de nascimento está escrito branca. Não tinha essa coisa. Era até um pouco negativo você colocar uma pessoa que tem um fenótipo que não tem um colorismo acentuado, né? E colocar que ela era negra, que ela era preta. Eu nunca tive isso. Nunca tive uma educação para isso. A minha mãe vem de uma família de bugres e italianos, então nunca teve essa perspectiva. E como eu já era uma pessoa diferente no meio da família deles, né? Nunca ninguém falou sobre isso para mim. Mas eu via que na escola eu andava mais com pessoas negras. O pessoal falava muito da minha boca. Muito. Tanto que eu fui pôr batom neste programa. Olha aí. Eu não utilizava batom porque eu tinha esse complexo das pessoas falarem sobre a minha boca. Né? Muito depois de adulta, com 30 e poucos anos aí, eu tô com 37 para 38. Eu acho que foi mais ou menos com 31, 32 anos que eu realmente coloquei um batom. Colocava uns brilhinhos, umas coisinhas, porque parecia que era um traço fenotípico que daí me caracterizava mais. E eu queria esconder, né? O cabelo sempre foi muito mais ondulado que isso, mas enfim. Quando os convidados me congregaram como irmandade, eu falei, putz, eu faço parte desse grupo mesmo. Eu nunca pesquisei nada sobre cultura negra. Nunca fui em nada da cultura negra. Fui adepta, estou adepta, das religiões de matriz africana, mas antes era mais como uma simpatizante, uma curiosa, né? Mas depois que eu finquei a espada nesse programa, aí eu me reconheci e sigo com afinco, honrando mesmo essa ancestralidade que não me deixaram ver ou não me deram conhecimento. Não te oportunizou essa abertura, né? Porque é um tipo de abertura para um conhecimento novo, né? E eu acho isso maravilhoso, assim. Eu também me simpatizo muito também, da mesma forma que você, ao candomblé, acho maravilhoso, né? Todo banda, nossa, eu tenho super respeito por isso, acho, assim como qualquer outra religião também, tenho muito respeito, mas eu acho, acima de tudo, assim, lindo. Sim. Né? Essa é a palavra que define. E me conta um pouquinho os episódios, assim, que mais te marcaram, que te trouxeram melhores experiências, ou que, de repente, uma saia justa aí aconteceu. Olha, cada convidado que pisou aqui, gente, eu tenho que agradecer por demais, né? E essa questão de escolher, pelo amor do céu, é só o que vier na minha cabeça agora, tá? Porque vocês todos estão no meu coração.
indiscutivelmente, que como a gente teve programas que foram desde comida à política, é muito difícil de falar qual que é o preferido. Eu vou dizer o que me conectou mais como Sandy. Então, assim, Iagunã da Alzira. Ah, maravilhosa. Uma mulher Ialorixá que, após os 80 anos de idade, defende um doutorado na Universidade Federal do Paraná. Ela é uma ancestral viva a cores em 3D aqui encarnada pra gente. Ela é um exemplo, assim, Quando essa mulher sentou na minha frente, eu fingi um costume que você nem imagina. Porque eu estava num ápice de emoções, dela me olhar dentro dos olhos com a serenidade, com a postura, a vivência dela, dentro de tudo que ela é, o que ela representa, e ela poder estar aqui, olhando para mim e entregando a história dela para mim. Eu falei, gente, que merecimento, sabe? Que honra. Outro episódio que, assim, eu tenho no meu coração é das meninas, pessoal. Deixa as crianças falarem. Quando eu coloquei 2 crianças aqui, né? Primeiro que nunca entrou criança para ser entrevistada na redação. Já tivemos que ir atrás de termos, assinaturas, todo mundo, ai, Sandy, mas pensa bem. Eu falei, não, a gente tem que deixar uma criança negra falar, porque a nível evolutivo, a gente sabe que tudo melhora. Então, a gente sabe que esta geração de crianças é completamente diferente da criança Sandy. Então, assim, década de 80, 90, a gente passou aí pela evolução do long play, cassete, MP3, no streaming. Não. Essas crianças nascem com uma mentalidade que eu falei assim, caramba, quando sentou essas 2 meninas aqui foi um baita aprendizado. Eu senti dentro do meu coração que sim, o mundo tem jeito. Foi esse sentimento que eu tive. Né? Saias justas, eu e a minha companheira Bárbara Carvalho passamos muitas, mas sempre no sentido da emoção. A gente teve que segurar muita risada, porque eu queria dar umas boas gargalhadas. Principalmente, eu lembro, ainda voltando no Deixa as Crianças Falarem, pessoal, quando a gente dá o espaço para o convidado se despedir, né, dar um salve, mandar um beijo, a Naomi, que é uma transista mirim, ela veio toda polida, cheia de literaturas negras, uma fala linda, cadenciada, doce. Quando eu dei o espaço para ela falar, ela olhou bem para a câmera e disse assim, então, eu gostaria de dizer, fulana, todo mundo sabe que você gosta do ciclano, larga a mão de ser mentirosa. Eu e a Bárbara falamos assim, meu Deus, é criança, né? Ela estava toda polida falando da ancestralidade, raízes pretas, literatura, mas quando eu dei espaço para ela, ela jogou na cara, assim, sabe? Ah, fulano, todo mundo sabe que você gosta do ciclano, tá? Sua mentirosa. Eu e a Bárbara, assim, fingindo costume, né? Como é que a gente vai conseguir terminar o papo castiço? Emoções teve das mais variadas, onde a gente teve que segurar. Algumas vezes eu deixei cair as lágrimas, não deu. Embargou a voz, porque são muitas dores. Sim. Mas também são muitos triunfos. E quando você coloca um cantor atrás de uma bancada, dentro desse espaço que é pequeno, a voz dele reverbera no teu peito. E aquela palavra que ele canta não é recreativa, é uma palavra consistente, é um canto diferente. A música preta brasileira é diferente do entretenimento. Ela é visceral, ela é uterina, ela entra no coração. Então, eu tive que me segurar em muitos momentos. Mas saia justa de verdade é na questão da risada. Porque eu tenho riso frouxo. Aí vem umas situações dessas, a gente é obrigada a segurar, eu tive né? que segurar Poxa vida. Em muitos momentos. Mas imagino. O resto foi só emoção de coração mesmo. Ai, que delícia. E, diante de tudo isso, o maior aprendizado daí, a partir dessa experiência no Papo Castiço? Olha, o aprendizado é poder reconhecer que cada pessoa que senta numa bancada jornalística é uma alma que está ali. A gente tem que entender que, acima de tudo, de dar espaço para que a pessoa fale sobre os seus triunfos, as suas conquistas, existe alguém que é filho, que é pai, que é irmão, que é mãe, e que muitas vezes não teve um acesso à mídia jornalística com carinho, com verdade, para poder falar sobre as suas vivências. E o Papo Castiço tem esse viés de tratar o povo preto com o carinho e a dignidade, o espaço que ele merece. Porque o restante, a mídia aberta já faz. Dizendo,
o que sofreu de racismo, onde que foi pego, quem que julgou, o que saiu na televisão. É tudo ruim. É desse sentido. Aqui no Papo Castiço, a gente sempre quis enaltecer. É óbvio, não pudemos sair de algumas vertentes ali de dores e de sabores. Dr. Marlon Reis, que apareceu ali num dos cortes, um jurista que é que comanda uma bancada muito importante de advogados, um dos autores da lei da ficha limpa, e não poder adentrar num supermercado com a sua formalidade de roupa, porque vai ser perseguido, porque pode colocar um shampoo às vezes, né? Tem que ficar de olho. Isso me doía a cada programa de ver que a história, por mais que seja pesquisador, cantor, compositor, criança, Ialorixá, é tudo do mesmo jeito. Sempre vem com esse resquício. Mas a gente adentrava ali e já saía rapidinho para dar voz ao que era de maior importância, que é os feitos bons daquele pessoal. Fazer um programa também, Joyce, sobre candomblé e umbanda, tentar sintetizar em 40, 50 minutos religiões centenárias e outras milenares, dentro de um recorte de uma pessoa que não representa a totalidade, também foi super peculiar, difícil de colocar sacerdotes aqui em virtude de tudo isso, mas a gente também conseguiu levar com uma certa leveza, trazendo as coisas mais bacanas e desmistificando. Aqui era desmistificar e enaltecer. E isso eu aprendi de uma forma muito bonita, que é sempre tentar trazer o positivo, reconhecendo a alma que está na tua bancada. Isso eu aprendi. E eu espero seguir nessa mesma linha, porque é bem como você disse, né? É não esquecer as dores, porque acho que são as dores que às vezes nos motivam a ir atrás de revoluções, de mudanças, né? Mas, claro, deixar brilhar mais aquele sentimento de orgulho, né, aquele sentimento de vitória, e parabéns por isso, porque é lindo, né? É muito difícil quem consegue. Claro, como a gente comentou, falar sobre essas dores, mas colocar uma pessoa nessa bancada e dar voz a elas, né? Fazer com que elas se sintam importantes e mostrar para todo mundo a história delas. Então, de novo, parabéns por isso, tá? Obrigada, querida. E o sentimento de deixar, né? No sentido de trabalho cumprido, eu acredito que seja isso, né? Mas o teu sentimento de deixar essa bancada do Papo Castiço. Bom, Joyce, eu tive que até dar uma respiradinha aqui, né? Eu imaginei. Porque, veja bem, eu fico olhando para trás e penso assim, quão abençoada eu sou. Eu não conheço. Se tiver, me desculpe. Não é me enaltecendo, mas eu desconheço uma estagiária que tivesse uma oportunidade como essa, de ter um programa semanal com um recorte tão bonito e desenvolver junto com todos esses colegas que me aportam, me motivam, me respeitam, me ajudam todos os dias. É óbvio, não tem como ser estagiário para a vida inteira. Isso é muito bom, mas também deixa uma saudade incrível dentro do peito. Eles me suportaram em todos os sentidos, porque suportar é dar o suporte. E na Central de Notícias Uninter eu tive o suporte de todos os meus colegas, em todos os sentidos. Trabalhar na indústria é muito pesado. E conciliar trabalho na indústria, estágio, casa, pai, mãe. Ainda bem que eu ainda não tenho pet e ainda não tenho nenhum namorado, né? Porque eu não sei como é que eu daria conta disso, porque eu lembro até hoje, quando o professor Guilherme, ele me comentou, eu não sei como é que você vai dar conta. Você vai querer ir para o EAD para entrar no estágio, mas você tem um emprego CLT, Sandy, é isso mesmo? Aí eu falei, é isso mesmo, será? Eu vou tentar. E, é claro, a gente tentou fazer o melhor, algum lado perdia,
Ou a mãe e o pai ficavam sentindo que eu não ia visitar, ou às vezes não tinha como se dedicar com tanto afinco ali a questões da faculdade, ou às vezes deixava uma pauta atrasar, porque o castiço tem que estar rodando. Alguém perdeu, em algum momento eu não vou negar para você. Mas no final, olhando pelo retrovisor da vida e vendo o legado que está sendo deixado, porque uma coisa que eu sempre disse para os convidados aqui, Joyce, vamos aproveitar essa globalização, minha gente, porque na mesma plataforma que tá o Papo Castiço, tá a Beyoncé, né? Tá o Jay-Z, tá o Justin Timberlake, tá todo mundo junto ali. É só a diferença dos cliques e dos caracteres. E fica para sempre. Né? Eu falava para os convidados, domingo, quando você estiver fazendo teu almoço lá, coloca o Papo Castiço para você ver de novo. Se olhar diferente, vai estar lá, tá disponível. É muito lindo a globalização nesse sentido. De poder deixar vários materiais dos mais diversos no YouTube. E 40 é um número muito bonito, foi um pouco mais de 40 episódios. E o que eu tenho para dizer de sentimento sintetizado é muito orgulho. Eu, na realidade, não pensei que eu conseguiria fazer o que aconteceu. Na real mesmo. E quando eu olho a playlist, vejo alguns episódios de novo, às vezes, no recorte até da retrospectiva, quando eu mostrei para minha colega Bárbara aqui, ela falou, nossa, eu nem lembrava que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque a gente entra numa Nárnia dentro do estúdio, né? A gente não vê com outras perspectivas. É muito orgulho, uma gratidão inenarrável, gigantesca, por ter tido essa oportunidade de dar o pontapé inicial de um recorte racializado dentro da Uninter. Isso é um feito muito bacana, muito lindo. E agora vai ficar mais bonito ainda, porque daqui para frente tem professora Joyce tocando todo esse rolê aqui para vocês, pessoal, né? Então é isso. Olha, eu confesso pra vocês, ó, a gente até fez uma maquiagem, eu fiz maquiagem pra vir, né? Não sei se vocês notaram, mas nós estamos vestidas de Animal print e sem combinar, olha só pra você ver como, né, tá tudo ali, uma universo, uma sintonia. E, novamente, eu queria dizer que é um orgulho imenso quando o professor Mauri me ligou, tava no meu último dia de férias. Ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, eu tô em casa, pode me ligar, né? Não tem problema. Dele, não. Você retornando de férias, a gente conversa. Eu confesso que eu fiquei curiosa, né? Porque o Mauri tem ótimas ideias. Voltei de férias, ele falou, explicou a situação, a gente tá perdendo a Sandy, né? Perdendo no sentido que, como ela falou, né? Estagiário não é para sempre. E ela deu início ao Papo Castiço, e ele foi me contando. E daí eu falei, poxa vida... E aí foi mais ou menos como você se sentiu aquela vez lá quando te ofereceram no jornalismo, né? Vou ou não vou, né? Tá, vamos... Vou. Daí o meu chefe, professor Nelson Castanheira, inclusive obrigada pela liberação, pela oportunidade. Não, pode aproveitar, Joyce, ela vai tocar. Falei, então, deixa eu conhecer o Papo Castiço, né? Para eu poder entender. E eu falei, Sandy, nós não nos conhecemos pessoalmente, a gente foi nos conhecer hoje. Eu falei, Sandy, me manda aí a sua playlist, deixa eu conhecer o Papo Castiço, né? Porque eu conheço os programas relacionados à pós-graduação, que é onde eu estou alocada atualmente, né? Como professora e coordenadora, então conheço ali um pouco do que acontece lá nos nossos programas de rádios, que são mais acadêmicos, digamos assim, não tem essa pegada mais de... Né, como você comentou aí do Papo Castiço, uma coisa mais ampla, uma coisa mais maravilhosa, né? Podemos dizer assim. E, gente, eu passei a manhã toda, inclusive até mandei uma mensagem para ela, vendo as entrevistas, e eu fiquei encantada, né? Encantada com o conteúdo, a forma como você aborda, a forma como você traz, a forma como você faz com que os seus convidados se sintam, a forma como você conseguiu enaltecer tudo isso. Então, enquanto você falava, eu também me emocionei um pouquinho, já sequei, porque senão eu vou ficar borrada aqui, não vai dar muito certo, mas realmente é emocionante. E eu, de coração, eu espero dar continuidade a essa emoção que você pôs nesse programa, a essa dedicação, e dizer que mesmo sem te conhecer,
foi ótimo, que bom, né? Eu sempre falo, eu agradeço a Deus e ao universo pelos caminhos que se cruzam, pelas pessoas que conhecemos e pelas oportunidades que temos. E essa é uma oportunidade que eu vou chegar na minha casa hoje e vou agradecer. Tá? Então, eu espero corresponder para vocês que, né, acompanharam a Sandy aí nesses mais de 40 episódios. Eu espero, de coração, corresponder às expectativas e dar sequência à excelência que você colocou nessa bancada. Então, muito obrigada. E nada mais que justo, a gente está caminhando aí para o nosso fim do Papo Castiço. Eu vou me despedir, né, humildemente, até o próximo programa, mas o encerramento mesmo é todo dela. Até a próxima. Bom, pessoal, antes de encerrar aqui a primeira temporada do Papo Castiço, eu gostaria de deixar registrado o meu enorme agradecimento, primeiramente, ao meu pai e à minha mãe, genitores, que eu não os conheço, mas os honro porque me deram a vida. Ao meu pai e à minha mãe, cuidadores, que me escolheram e me deram a oportunidade de estar por aqui. A toda a galera da CNU, a Bárbara, que sempre cuidou de mim em todos os sentidos no Papo Castiço. Professor Mauri, professora Larissa, que sempre me deram top dicas dos títulos mais divertidos que não foram ao ar, mas que a gente fomentou. Toda a equipe da CNU, mas sem nenhuma restrição, porque muitos deles já passaram por aqui, já foram embora, mas fizeram parte da minha vida. Meus avós, principalmente meu falecido avô Onofre, que foi através de um perfil que eu fiz dele que conquistou o coração do professor Mauri. E toda a minha formação é através da educação que eu recebi dele. Então, onde quer que você esteja, o senhor sabe que eu sempre lembro muito de você. Então, tentando retomar, para encerrar de uma forma bonita. Pessoal, foi uma honra estar com vocês aqui todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, dando espaço para toda essa galera poder dar o seu melhor e mostrar para que veio e deixar uma mensagem e uma positividade da cor mais linda que existe nesse planeta, que é a cor negra, que é a cor preta. Eu me reconheço e honro a todos vocês. O Papo Castiço fica por aqui, entre lágrimas, suspiros, mas com muita novidade. Não deixe de acessar, não deixe de curtir. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, você vai estar com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que a professora Joyce Dias. Eu deixo, como sempre, um beijo no seu coração. O meu até mais é diferente, mas eu digo para você mais uma vez. Tchau!